Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula. E hoje nós vamos estar falando um pouquinho, ainda dentro das nossas condições de combate a incêndio. Eu sou o Matheus Naidec, sou um dos instrutores da Brasil Flam. E hoje nós vamos falar sobre dois conceitos muito importantes para você, bombeiro. Tá? Primeiro, eu tenho que entender o que são medidas de atuação do bombeiro. Nós temos duas medidas para estar falando. A primeira delas é a medida de prevenção e depois a medida de proteção. Isso entra na condição da sua atuação, da qual é muito importante a gente entender o que é medida de prevenção e o que é uma medida de proteção. Primeira coisa, nós vamos entender que prevenção, o próprio nome já diz para mim qual é a sua referência com a atuação do bombeiro. É justamente você ser prevencionistas, ok? Então você, como bombeiro civil, dentro da sua área de trabalho, você tem que ser prevencionista. E como você vai atuar sendo prevencionista? Antes de que aconteça um sinistro ou então qualquer outra condição que possa acontecer dentro do seu local de trabalho. Ainda dentro dessa referência, nós vamos entender que como é que na minha atuação eu consigo ser prevencionista, certo? É muito fácil, pessoal, só você entender que o seu papel fundamental é tudo que condiz antes de acontecer uma situação, tá certo? Se a gente tem lá, por exemplo, uma fonte que provavelmente ela vai gerar uma combustão, antes de que essa fonte ela gere essa combustão, você tem que ir lá e tentar sanar essa situação. Isso é o papel do prevencionista, ok? Quando a gente entra na condição de proteção, o próprio nome já diz para mim o que seria essa proteção. Visa o atendimento logo após que aconteça um sinistro ou que aconteça qualquer outra condição associada ao seu trabalho. Por que isso é importante a gente entender? Primeiro, nós vamos ver que a prevenção é antes e a proteção é durante e depois de qualquer ação sua do bombeiro. Nós vamos ver ainda, dentro dessa aula, que nós vamos ter duas medidas de proteção. A gente está falando sobre proteção ser durante e depois. Só que nós vamos entender agora que existem duas formas de proteger o meio ambiente, até mesmo antes da prevenção. Por que nós vamos falar sobre essas medidas? Porque você, bombeiro, precisa entender que tudo que você tem com relação a uma situação controlada dentro do seu local de trabalho está dentro de uma condição normativa. E essa norma, por exemplo, nós vamos falar sobre duas formas de proteger o meio ambiente. Tá? Quando você tem lá um extintor, quando você tem um hidrante, quando você tem um caminhão de bombeiros dentro da sua área de trabalho, por que eles estão naquele local e por que você deve ter aquele equipamento dentro da sua área? Vocês podem perceber que em alguns locais vocês vão entrar e vão só se deparar com extintores. Outros locais vocês vão entrar e vão se deparar com alarmes, vão se deparar com hidrantes, com sistemas de sprinkler, que seriam chuveiros automáticos. Então, por que uma área é necessário ter esse material e outra área não é necessário ter? Justamente pelas medidas de proteção que você tem dentro dessa área. Nós vamos trabalhar com duas medidas que seriam a de proteção ativa e a de proteção passiva. O que isso refere para mim? Quando nós falamos sobre proteção ativa, seria todo o conjunto de ações ou equipamentos que nós temos dentro de uma área, certo? Que me auxiliam tanto no combate a incêndio, quanto até mesmo na extinção ou na prevenção de um sinistro. O que a gente pode considerar medidas de proteção ativa, certo? Nós vamos entender que quando você tem lá um hidrante instalado dentro da sua área, quando você tem um extintor instalado dentro da sua área, quando você tem os seus alarmes de emergência, os seus detectores de fumaça, certo? Tudo isso faz parte de uma proteção. Essa proteção, para ela ser ativa, eu preciso ter um contato direto com esse material. O que seria o contato direto? Seria a minha possibilidade de pegar aquele material e utilizar diretamente num combate ao fogo. Tudo
tudo isso faz parte de uma medida ativa, porque eu vou poder utilizar ele ativamente para combater o incêndio. Uma dessas medidas que nós vamos considerar também ativa, certo? Seriam as minhas equipes preparadas, tanto de brigadistas quanto de bombeiros profissionais civis ou pessoas que tenham o conhecimento para combater esse incêndio, certo? Por que essas pessoas também entram nas medidas ativas? Porque os equipamentos eles são necessários terem pessoas treinadas ou que tenham ao mínimo conhecimento de como atuar. Nós vamos ver nas próximas videoaulas, vamos falar um pouquinho sobre os extintores de incêndio, ou os extintores de princípio de incêndio, tá? Esses extintores, eles são importantes porque se você tiver o equipamento, mas não tiver alguém que consiga atuar ou utilizar ele, ele passa a ser inviável, tá? Mesmo ele sendo de fácil utilização, nós temos uma dificuldade com algumas condições que depois nós vamos estar falando nas próximas videoaulas, que são importantes você sanar para as suas equipes que vão estar diretamente atuando com esse equipamento. Então, as pessoas bem treinadas, elas passam a ser medidas de proteção ativa também, porque elas vão lá, vão pegar o equipamento, vão utilizar o equipamento e vão ajudar nas técnicas de combater o incêndio, certo? Então, para a gente resumir as medidas de proteção ativa, é tudo aquilo que você tem dentro do seu local de trabalho que diretamente você consiga combater o incêndio, tá ok? Depois nós vamos entrar nas medidas de proteção passivas. Essas sim, elas fazem parte do local, porém diretamente eu não consigo utilizar ela. Quais são essas medidas passivas que nós vamos ter? Existem determinados equipamentos que fazem parte da minha estrutura, certo? E esses equipamentos, eles vão ajudar no combate a incêndio, porém eu não tenho como utilizá-lo, certo? Essa utilização passa a ser do próprio ambiente. Como, por exemplo, existem alguns materiais hoje, na parte elétrica, que nós vamos ter, que são equipamentos que me auxiliam no combate ao incêndio. Quais seriam esses equipamentos? Nós temos hoje conduítes, nós temos fios, né, que seriam para a condução de eletricidade, que eles são anti-chamas, ou seja, se você tiver um princípio de incêndio ali, esse material diretamente ele vai ajudar no combate a incêndio, porém ele faz parte da estrutura. Eu não preciso retirar ele, ou eu não preciso ter uma pessoa com conhecimento ou uma destreza para que esse material ele venha funcionar. Quais outros equipamentos a gente pode dar como exemplo na proteção passiva? Como as portas corta-fogo. As portas corta-fogo, elas são partes da construção, ou seja, ela faz parte da minha estrutura, porém no incêndio ela vai ser uma barreira para que tanto o calor quanto a fumaça não passe para outro ambiente. Eu não preciso ter novamente uma pessoa ali próximo atuando nessa proteção. A própria estrutura já dá para mim a condição de que esse incêndio ele fique confinado dentro do ambiente, ok? Então isso passa a ser para nós as proteções passivas, que fazem parte da minha estrutura, que me auxiliam indiretamente no combate a incêndio, certo? Por isso nós vamos ter essas duas medidas. Existem algumas ITs que são instruções técnicas do Corpo de Bombeiro, do estado de São Paulo, tá? Ou de outros estados, que falam sobre essas medidas de proteção, tanto ativa quanto passiva, né? Só um exemplo para a gente entender das medidas ativas, a IT-17 do estado de São Paulo fala sobre a brigada de incêndio sobre os bombeiros civis. Nós temos algumas outras ITs que falam sobre a proteção passiva, como por exemplo a IT-07 que fala sobre isolamento de risco, a IT-011 que fala sobre meios de fuga, a IT-20 que fala sobre sinalização adequada. Então são estas normas que dão para mim a condição de que quais são os materiais que devem fazer parte da minha estrutura e quais são os materiais que fazem parte das minhas proteções, tanto ativa quanto passiva. Então a gente consegue entender que dentro do meu ambiente de trabalho eu vou ter tanto as medidas passivas quanto as ativas e as medidas de proteção e as medidas de prevenção. Lembre-se, você como bombeiro, tá, sempre deve levar como prioridade as medidas de prevenção.
antes que aconteça qualquer sinistro. Seja prevencionista, tá ok, pessoal? Muito obrigado por assistir mais uma videoaula. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários que a gente tenta esclarecer para vocês. Até a próxima videoaula.